A manchete é: enquanto o voto impresso chegava ao plenário da Câmara dos Deputados, Bolsonaro liberava R$ 1 bilhão em emendas. Ele comprou, mas não levou. Não que nunca tenha acontecido antes, né? É relativamente comum que os governos fiquem especialmente generosos com os parlamentares na véspera de votações importantes. E quando a manutenção do poder está em jogo, quando a votação tem a ver com a permanência do governante na cadeira dele, aí a coisa fica ainda mais escancarada. Tem sido assim desde sempre. Em 1997, o Fernando Henrique Cardoso queria um segundo mandato. Acontece que as regras do jogo não abriam essa possibilidade. Então ele foi lá, mexeu os pauzinhos para colocar em votação a emenda da reeleição. Hoje a gente já sabe que os votos foram comprados num grande, para usar uma expressão mais recente, num grande acordo nacional. Cabe dizer, em nome de alguma justiça, que o Fernando Henrique Cardoso diz que agora sabe que foi um grande erro o que ele fez naquela ocasião. E é isso que nos traz de volta ao presente. O Brasil hoje é presidido por Bolsonaro e Bolsonaro sabe que, pelas regras do jogo, ele precisa sair do Alvorada em 2022. Ele tá lá atrás nas pesquisas, ele perde apoio mês a mês e nem ao menos ele tá filiado a um partido, porque até mesmo a tentativa dele de viabilizar lá o tal Aliança pelo Brasil, até nisso ele fracassou. E tudo bem, porque Bolsonaro nunca teve constrangimento nenhum em mostrar o dedo do meio para as regras do jogo, para a regra do sistema que o beneficia. Pois é, ele nunca teve constrangimento nenhum em pregar o caos como método. O senhor tem esperança, o senhor tem futuro, o senhor imagina, o senhor vê o Brasil em um lugar melhor, o senhor acredita nesse país? De que maneira o senhor enxerga o Brasil de todos nós? Só com crise, né? Não é com crise que cresce, essa palhaçada que tiver na imprensa por aí, né? Que a propaganda paga do governo, o dinheiro de você, contribuinte. Só com uma crise seríssima. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. E desde essa fala aí, ele não mudou nada, absolutamente nada. Chegou à presidência e quer ficar a todo custo. Bolsonaro encontrou no voto impresso um instrumento para promover o caos, para criar a crise que ele precisa para se manter no poder, para ou mudar as regras do jogo, ou então melar o jogo de vez. A única republiqueta do mundo, eu acho que talvez a única, é nossa, que aceita essa porcaria desse voto eletrônico. Isso tem que ser mudado. E digo mais, se o parlamento brasileiro, por maioria qualificada em 3/5 na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. E você sabe o que aconteceu depois dessa fala. O que você talvez não saiba é como a coisa se desenrolou nos bastidores. E é aí que a gente já vai chegar. Só que vamos com calma, que é para contemplar cada pedacinho dessa história meio infame. Primeiro, o voto impresso é votado numa comissão especial. A proposta, ela transformava a urna eletrônica num objeto assim meio que decorativo das eleições brasileiras. A gente até usaria a mesma urna para votar, só que a contagem acabaria sendo obrigatoriamente manual, papelzinho por papelzinho. A oposição percebeu que a proposta do voto impresso era, assim, mais uma tentativa de Bolsonaro de criar uma crise. Porque a crise é o habitat natural do bolsonarismo. É onde ele cresce, viceja e se sente confortável. Ameaçar as instituições, isso é inaceitável, senhor presidente. Por isso, eu queria dizer aqui o seguinte: nós estamos vivendo uma crise profunda provocada pelo presidente da República que pratica crime continuado com crueldade, fascínora, entende? Nós não queremos um novo Pinochet aqui, nós não queremos um gorila de óculos governando, isso já foi para a lata do lixo da história, nós queremos democracia, participação popular, e o Congresso vai dar a resposta negando esta proposta, que é um álibi para um golpe de Estado que o Bolsonaro já perdeu a eleição e ele quer se perpetuar no poder, senhor presidente. Quando a votação terminou, essa tentativa aí de criar mais uma crise, tentativa percebida e denunciada pelo Ivan Valente, ela poderia ter acabado ali, o voto impresso perdeu, afinal de contas.
23, sim, 11. Está rejeitado o parecer. Quando uma proposta dessas é derrotada numa comissão, o normal é que ela seja imediatamente arquivada. Tem que ser assim. As comissões existem justamente porque a pauta do plenário ela é limitada. Não cabem ali todos os assuntos que um país desse tamanho precisa discutir. É preciso ter algum critério na hora de definir o que os 513 parlamentares vão ou não vão votar. Então pode saber, é completamente atípico, para não dizer suspeito, que uma proposta seja derrotada numa comissão e depois apreciada novamente em plenário. E foi isso que aconteceu por decisão do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Houve ele aí anunciando que o voto impresso iria a plenário. Ele disse que faria isso por decisão própria e consultando os líderes. Não há nada mais livre, amplo e representativo que deixar o plenário manifestar-se. Só assim teremos uma decisão inquestionável e suprema, porque o plenário é a nossa alçada máxima de decisão, a expressão da democracia, e vamos deixá-lo decidir. Esta será a minha decisão, que precisará, lógico, ser corroborada, porque sempre faço ouvindo, tenho consultado vários líderes. E assim foi feito. A proposta que foi derrotada na comissão, composta por 34 parlamentares, foi para o plenário, onde 513 deputados precisaram votar. Tudo de novo, só que maior e mais demorado. Inverte-se a pauta e traz-se à baila a discussão sobre a adoção de um voto impresso. Não é mais comprovante. O que está sendo tratado no artigo 14 da PEC é voto impresso. E o Brasil, desde 1996, adotou um modelo novo, vigoroso, reconhecido mundialmente. O voto eletrônico acabou o mapismo, acabou o atraso, acabou a fraude. Quem aqui fiscalizou mesas eleitorais de voto em papel sabe que as urnas podem ser facilmente jogadas para cima, sumirem no caminho. O voto, ele é auditável, porque quando acaba a eleição, o mapa da urna está na porta da sessão eleitoral, aposto para todos os eleitores e fiscais. Eventualmente a sessão terminou e veio o resultado. Eu vou encerrar a votação. Sim, 229. Não, 218. Abstenção 1, total 448. A proposta de emenda à Constituição foi rejeitada. A PEC foi derrotada, presidente. Ficam prejudicadas os destaques. A matéria vai ao arquivo. Para ser aprovada, a proposta precisava de 2/3 dos votos. Então 308 deputados teriam que votar sim. Na boa, o resultado foi muito, mas muito mais apertado do que se esperava. A não ser que você pergunte para o Arthur Lira. Se você perguntar para o Arthur Lira, aí você vai ouvir que o resultado era exatamente o que se esperava. Não, o sistema esteve lento, mas todos os votos foram computados. E quem tentou demoradamente, ao final, teve uma demora, mas também havia uma previsão normal de alguns votos não participarem da votação, porque muitos deputados preferiram, por algum motivo, de viagem, tem muitos que estão aí de licença, não participar da votação. O resultado que saiu é o resultado previsível que todo mundo estava fazendo as contas. Olha, eu não confiaria muito nessa declaração aí, não. É possível que o resultado apertado tenha pegado Lira de surpresa também. Por quê? Bom, sabe-se que antes de levar o voto impresso para o plenário, ele conversou com membros da Suprema Corte, dizendo que eles podiam ficar tranquilos porque ia dar boa no final. Lira afirmou ao TSE que voto impresso será derrubado no plenário da Casa. Pois é, quem apurou isso foi a Mônica Bergamo e no texto dela a gente descobre que o Lira afirmou para os ministros do Supremo que o voto impresso seria derrubado. Então você presume que ele esperava uma boa margem nessa derrota. E isso não aconteceu. Por quê? Olha, não tem absolutamente nada a ver com aquele desfile militar que o Bolsonaro promoveu no dia da votação, com equipamentos obsoletos e claramente precisando de manutenção. E se não tem nada a ver com um tanque de guerra, então tem a ver com o quê?
Dinheiro? Claro. Governo Bolsonaro liberou 1 bilhão de emendas antes de análise de PEC do voto impresso. Quem apurou isso foi o Breno Pires, do Estadão. E agora você vai compreender por que é que eu escolhi começar a nossa conversa aqui relembrando a emenda da reeleição. Ó, às vésperas da retomada do voto impresso, bandeira do presidente Jair Bolsonaro, o governo abriu o cofre e pagou 1 bilhão de emendas individuais, dinheiro que chegou diretamente à base eleitoral de parlamentares. A operação de transferência foi feita pelo mecanismo do cheque em branco, um esquema revelado pelo Estadão, pela qual deputados e senadores transferem recursos a prefeitos e governadores sem fiscalização. Então a gente está falando de um dinheiro público muito difícil de rastrear e, portanto, muito fácil de embolsar. Mas ok, ainda assim essa liberação na véspera da votação lá do voto impresso, ainda assim, né, pode ter sido só uma grande coincidência, certo? Volta para o texto. Dos 229 deputados que disseram sim ao voto impresso, 131, quer dizer 57%, obtiveram pagamento desse tipo de emenda no dia 2 de agosto, 3 dias antes da matéria ser analisada em comissão especial. Esse montante se refere às emendas individuais apresentadas ao orçamento em 2021, não incluindo os restos a pagar de anos anteriores. Dá para ficar mais na cara? Sempre dá, isso é o Brasil. Saca só a declaração do Paulinho da Força, na mesma reportagem aí do Estadão. Nós não esperávamos aquela quantidade de votos, calculávamos 150 votos. Essa quantidade toda teve algum mistério. Acho que pode ser isso, disse ao Estadão o Paulinho da Força. É estranho que numa véspera de votação o governo libere recursos nessa quantidade toda. Ficou muito evidente que o governo liberou para angariar voto, completou Paulinho. Então, agora a gente fica sabendo que não foi o tanque que arrumou voto, foram as emendas. Pois é. E é esse tipo de coisa que explica não apenas o placar do voto impresso, mas também a permanência do Bolsonaro no poder, apesar dos inúmeros crimes de responsabilidade. Pode parecer que está tudo dominado, pode parecer que o Bolsonaro tem todo mundo no bolso. Mas não se engane, a lealdade desses parlamentares não pode ser comprada, apenas alugada. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.